A Zona Franca de Manaus é como aquele elefante na sala que ninguém quer discutir, mas todos sabem que está lá. Criada em 1967, a Zona Franca é um polo industrial localizado no meio da floresta amazônica. A justificativa era fomentar o desenvolvimento regional e integrar a Amazônia ao restante do país, mas acabou se tornando um exemplo emblemático de como a burocracia e os interesses políticos prejudicam milhões de brasileiros sem que as pessoas percebam. Para exemplificar, eu trago aqui para vocês um caso real. Em 2017, surgiu no Senado uma proposta de emenda constitucional, a PEC 51, oriunda de uma iniciativa popular apresentada ao portal E-Cidadania, um canal de participação política do Senado. A ideia? Conceder imunidade tributária a jogos e videogames fabricados no Brasil, visando incentivar a produção nacional e combater a pirataria. Em apenas um dia, essa proposta já tinha ultrapassado 20 mil apoios necessários e, no final, acumulou mais de 150 mil votos favoráveis. A relatora da CCJ até disse que, do ponto de vista constitucional, não havia nenhum obstáculo para seguir em frente com a proposta. Segundo o relator, a desoneração poderia levar a um aumento significativo na arrecadação geral, devido ao crescimento das vendas e do emprego no setor que enfrenta enormes dificuldades decorrentes da pirataria e da elevadíssima carga tributária. Após a aprovação em todas as comissões, a PEC estava pronta para votação, mas aí, adivinha, a burocracia entrou em cena. 2 anos se passaram e, apesar dos pareceres favoráveis, a proposta ficou esquecida no Senado. Em 2019, alguém finalmente lembrou dela. Foi tarde demais. A proposta foi arquivada. Sim, amigos, ela morreu sem nem ter a chance de ser votada. Agora você deve estar se perguntando, se estava tudo indo tão bem, por que não foi adiante? Em agosto de 2019, uma notícia bombástica no Tecnoblog revelou o motivo. A Zona Franca de Manaus levantou a bandeira contra a isenção fiscal para videogames. Eles alegaram que isso acabaria com 500 empregos na região e que deixaria de fabricar 70 mil consoles por ano. Sim, meus amigos, 500 empregos. E aí está o coração da questão. Proteger esses 500 empregos com todos os incentivos fiscais possíveis, enquanto milhões de gamers brasileiros pagam mais caro por seus consoles. E tudo isso para manter um sistema que, ironicamente, nos empobrece, pois nos obriga a pagar mais caro por produtos nacionais e deixando ainda de gerar milhares de empregos diretos e indiretos. Esse é só mais um exemplo de como a Zona Franca de Manaus, com seus lobbies e burocracias, continua a ser um peso morto para o resto do país. Então imagina só, a gente tem uma proposta que deveria ter revolucionado o mercado de games no Brasil, tornando os consoles e jogos mais acessíveis para todo mundo, mas ao invés disso, a trama se desenrola com um final nada surpreendente. O lobby da Zona Franca de Manaus entra em cena, defendendo seus próprios interesses como um vilão de novela. Eles argumentaram que a isenção fiscal prejudicaria a região, ameaçando 500 empregos. E aí a gente se pergunta, será que esses 500 empregos valem mais do que milhões de consumidores pagando preços exorbitantes? Enquanto isso, os consoles produzidos lá, mesmo com isenção de IPI, imposto de importação e ICMS, continuam sendo mais caros do que importar de fora. É como se estivéssemos pagando para manter um sistema que nos faz gastar mais. No fim das contas, essa história é só um lembrete de como políticas mal conduzidas podem travar o desenvolvimento de um setor tão promissor quanto o de games. E o mais irônico, a solução estava ali ao alcance de um clique, mas foi enterrada por interesses que não representam o melhor para o país. E o que dizer dos entraves burocráticos? A Zona Franca de Manaus parece ter se tornado especialista em complicar o que poderia ser simples, mantendo o protecionismo que na prática só serve para enriquecer poucos e empobrecer muitos.
É um daqueles casos em que a burocracia vira estrela do show, enquanto o público, nós consumidores, ficamos só assistindo de camarote e pagando a conta. Imagine só, peças e partes de inúmeros produtos, incluindo motocicletas, bicicletas, são fabricadas em São Paulo ou até mesmo importadas da China. Viajam milhares de quilômetros até Manaus, onde são montadas e depois voltam para os grandes centros consumidores do Brasil. É isso mesmo, um verdadeiro tour pelo país. E tudo isso para quê? Para colocar um adesivo e dizer que o produto é produzido na Zona Franca de Manaus. E quanto aos empregos? A Zona Franca gera postos de trabalho? Sim, mas a que custo? Segundo a pesquisa da FGV de 2021, o subsídio direto por funcionário pode chegar a impressionantes R$ 278 mil por ano, enquanto o salário médio é 6 vezes menor. É isso mesmo. A maior parte do dinheiro não chega aos bolsos dos trabalhadores, mas sim engorda as margens de lucro das empresas que dependem do subsídio para serem viáveis. Vamos falar sobre logística agora? Imagine só. Você fabrica um televisor em Manaus, mas as peças vêm de São Paulo ou do exterior. Depois montado, esse televisor precisa viajar de volta para os grandes centros consumidores. O tempo médio para que um produto chegue ao mercado é de 10 dias. Quem paga por essa logística maluca? Nós, consumidores, é claro. Inclusive, esse ponto da logística é tão ruim que o subsídio tem que ser eterno, conforme já admitido pelo próprio governador do Amazonas, que disse em entrevista que uma televisão que custa R$1.000 para ser produzida em São Paulo, ela não pode ter o mesmo custo para o estado de Amazonas, porque em São Paulo as empresas que produzem esse televisor conseguem colocar no mercado em 6 horas no máximo. Uma televisão que custa R$1.000 para ser produzida em São Paulo, ela não pode ter o mesmo custo para o estado do Amazonas, porque em São Paulo, a empresa que produz esse televisor consegue colocar no mercado em 6 horas no máximo. Imagina o custo logístico que é repassado no preço de um parque industrial no meio da floresta amazônica, sem infraestrutura de rodovias, sem infraestrutura de ferrovias e a uns 8.000 quilômetros de distância de barco, que é o meio mais viável e mais barato de transporte dos principais centros consumidores. E qual o tamanho do benefício da Zona Franca de Manaus? As empresas da Zona Franca têm isenção de 100% do imposto de importação, isenção completa de IPI, isenção completa de PIS e COFINS para matérias-primas, produtos intermediários e embalagens e redução de até 75% de IRPJ e redução de até 100% no ICMS. Só que você não vê esses benefícios tributários serem refletidos em preços mais baratos para o consumidor. Qualquer eletrônico que você comprar no Brasil, você vai ver o selinho Zona Franca lá. Mesmo assim, ele vai ser mais caro do que o importado. Assim como no caso da indústria automobilística, as indústrias do polo amazônico absorvem os subsídios e aumentam a sua margem de lucro. E você, consumidor, paga o pato. Isso não é o Marcelo que está inventando, tá? Segundo a pesquisa industrial anual, o valor pago em salários aos trabalhadores da indústria da Zona Franca de Manaus correspondeu em 2019 a apenas 5% do faturamento das empresas lá, enquanto no resto do Brasil a média foi de 11%. O problema é que o custo de uma medida protecionista vai além dos subsídios diretos. Ela também inclui a perda do poder de compra da população, já que as indústrias protegidas podem cobrar preços mais altos devido à redução da concorrência externa. A Zona Franca de Manaus, por exemplo, não faz apenas lobby para impedir qualquer redução do imposto de importação, mas também consome 25 bilhões de reais por ano em subsídios diretos. E o mais irônico, apesar de todos esses incentivos, a Zona Franca de Manaus representa apenas 2% do faturamento das exportações brasileiras, mesmo que 65% dos insumos venham do exterior. Ou seja, estamos subsidiando uma indústria que pouco contribui para a balança comercial do país. Outro caso recente ocorrido no governo atual foi o das bicicletas, que foram excluídas do programa de incentivo à mobilidade verde devido ao lobby da Zona Franca de Manaus, que restringiu o programa apenas a subsídios para a indústria automobilística.
De acordo com reportagens, a pressão de deputados tanto da esquerda quanto da direita ligados à Zona Franca de Manaus frustrou as tentativas de incluir uma emenda para fomentar uma indústria que movimenta diretamente 2,2 bilhões de reais, além de gerar inúmeros benefícios à saúde e ao meio ambiente. Por influência da SUFRAMA, a parte das bicicletas foi removida da proposta enviada ao Congresso. Aqui vem a melhor parte. Das 407 indústrias e montadoras de bicicletas instaladas no Brasil, apenas 4 estão na Zona Franca, gerando 900 empregos diretos, enquanto as demais empregam diretamente 9.000 pessoas. Então, se você quer comprar uma bicicleta importada ou mesmo uma nacional, prepare-se para pagar mais caro. Você tem uma fábrica de bicicleta fora da selva amazônica, também vai sofrer com isso. Os 900 empregos da Zona Franca de Manaus precisam ser protegidos dessa competição desleal, não é mesmo? Curiosamente, encontrei algumas matérias elogiando a Zona Franca de Manaus, mas coincidentemente todas foram escritas por representantes de indústrias ligadas à região. Ah, eu quase me esqueci de falar. E a reforma tributária? Em um país em que o wafer não paga IPI, mas um bombom sim, parece que pedir uma simplificação tributária é um sonho distante. E adivinhe, para a Zona Franca de Manaus, esse sonho está mais longe ainda. O IPI, que seria completamente extinto, continuará com outro nome, o Imposto Seletivo, que vai incidir sobre todos os produtos semelhantes aos fabricados lá e vendidos no resto do Brasil. Então o que a Zona Franca de Manaus produz? Eletrodomésticos, carros, TVs, celulares, motos, aparelhos de som, a lista é enorme. E em tudo isso você paga mais caro. Mas calma aí, tem mais. Se daqui a 2 anos resolverem fabricar lâmpadas, prepare-se para pagar mais caro também. E quanto tempo dura esse tratamento especial? Até 2074. É isso mesmo. Considerando que a Zona Franca surgiu em 1967, estamos falando de 107 anos de proteção. Quer comprar um celular importado sem imposto? Espere até 2073, quem sabe. Curioso é que a Coreia protegeu suas gigantes Samsung e LG por apenas 6 anos até que se tornassem competitivas globalmente. 6 anos. E o pior, um estudo sobre a Zona Franca concluiu que os subsídios não aumentam o valor agregado, PIB ou renda no Amazonas. Tudo o que conseguimos foi aumentar a população e o número de empregos de baixa qualificação. A Zona Franca de Manaus é como montar uma fábrica no Monte Everest, onde empresas importam um produto white label praticamente pronto da China, montam em Manaus, grudam um adesivinho neles ali e vendem para você por 2 vezes o preço que você encontraria no AliExpress. Com 59% dos funcionários ganhando até 2 salários mínimos, não é surpresa que apenas 2% do faturamento venha do exterior, mesmo com 65% dos insumos importados. O polo industrial de Manaus é essencialmente um conjunto de empresas de baixa produtividade beneficiadas por incentivos fiscais, funcionando como montadoras isoladas no Brasil. Pensa bem, seria melhor para a economia brasileira e para os trabalhadores pagar 200 mil reais para cada um deles cavar buracos no chão e encher de terra de novo do que ter feito a Zona Franca de Manaus. Parabéns aos envolvidos. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever para mais conteúdos polêmicos e reveladores sobre o manicômio tributário brasileiro.